Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais um Tadel. Que bênção, né? Quero que você preste bem atenção naquilo que nós vamos estar ministrando, até porque a gente tem ministrado uma palavra bem curta, bem objetiva, e nesse tempo que a gente está passando, nós temos mirado muito em cima daquilo que tem acontecido nos últimos dias, nos tempos atuais. Bom, aqui que eu separei uma mensagem nós devemos cuidado com os ataques do inimigo na mente, né? Cuidado com os ataques do inimigo na mente, ou vigiando os ataques do inimigo na mente. Agora, olha só, em meio a uma pandemia, o inimigo aproveita o momento para atacar a nossa mente. Por isso devemos estar vigiando as suas artimanhas. Em meio a essa pandemia, querendo ou não, a gente tem que ficar falando sempre pandemia, os ataques, né, do inimigo na mente. É uma realidade, né, que a gente vê a todo momento aí na mídia, na TV. Bom, como então podemos identificar um ataque espiritual? Como podemos identificar um ataque espiritual? Veremos agora alguns sintomas de ataque em nossas vidas. Como podemos identificar alguns ataques espirituais na nossa vida? É muito importante que nós estejamos atentos, em alerta, né? Lá o livro de Efésios, eu estava falando sobre o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, né, que fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E eu até outro dia ministrei sobre isso e falei sobre o capítulo 10, versículo 6, 16, que fala sobre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é interessante isso, por isso que nós devemos estar preparados sempre, vigiando sempre. Claro que agora a gente está falando de liderança, para líderes, não só liderança, mas o povo em geral. Mas os líderes, eles devem estar na torre de vigia, devem estar vigiando, né? Esse momento, se a gente não tiver cuidado, a pessoa, ela fica, na verdade, ela pode ficar, sabe, parado ali, acomodado espiritualmente falando. Sabe aquela acomodação espiritual? Você tem a oportunidade de ler a Bíblia, você não lê a Bíblia, você fica mais focado em muitas coisas, né, que vão te dando entretenimento ou te distraindo, entretenimento, mas distraindo você. E esse é o problema. Em meio àquela pandemia, confusão, em meio a situação adversas, então muita gente fica ali acomodado. Pelo contrário, nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que estar incomodados com essa situação e orando. E em um momento desse, o inimigo aproveita para atacar a nossa mente e o nosso coração. E um dos sintomas, por exemplo, falta de paixão espiritual. Nós temos que ter muito cuidado. Essa falta de paixão espiritual, de paixão pela palavra, falta de paixão pelo relacionamento com o Senhor Jesus. Isso o inimigo, ele vem com essa artimanha que você vai perdendo aquela paixão. Não estou indo no templo, não estou indo na igreja, não estou reunindo com os irmãos, não estou louvando a Deus. Então, isso vai começando dentro do teu coração a ficar, sabe, a sedimentar, a decantar. A nossa vida espiritual não pode decantar, sabe? Processo de decantação, né? Vai devagarinho, ali você fica ali descansando
em berço esplêndido. Então não pode, querido. Nós temos que vigiar. Então, o inimigo, ele vem para roubar sua fé, sua tenacidade pelas coisas de Deus, seu desejo pelas coisas de Deus, o seu desejo de buscar a Deus. De repente, a sua vida de oração, ela parece parada, seu compromisso é testado e você não consegue empurrar, embora você sinta como se estivesse apenas passando pelos movimentos. Então, olha só, você tem que ter cuidado com isso. Ele começa a atacar, né, a sua tenacidade pelas coisas, sua vontade pelas coisas. Você começa a perder a vontade pelas coisas de Deus. Você começa a perder, sabe, o brilho ali. Puxa vida, você, ainda mais ali você que é líder de célula, você que é líder de setor, de área, de distrito, você que é rede, nós devemos estar vigiando para que não venhamos perder, sabe, essa tenacidade, essa paixão pelo aquilo que Deus nos colocou, pelo aquilo que Deus nos proporcionou de estarmos fazendo a sua obra, ou seja, perder a vontade de fazer a obra de Deus. Você começa a esmurecer, desanimar, fazer a obra de Deus, sabe? Começa ali aquela coisa a ficar meia morna, você sabe? Deus, Ele quer que nós sejamos quentes, né? Ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser morno, lá em Apocalipse fala isso, né? Você não pode ser um cristão morno. Você tem que ter cuidado para essa sua vida, sabe, em casa, de quarentena, não tornar você um cristão morno. Mornidão é desagradável a Deus. Por isso que Deus fala que quando uma pessoa ela é morna, está a ponto de vomitar, né, ou provocar, né, essa pessoa. Então, como crente, como líderes, nós devemos ter esse cuidado. Segundo, outro passo, frustração extrema. Durante um ataque espiritual, o inimigo usa uma variedade de circunstâncias para oprimir a mente e trazer grande frustração. Uma pessoa que está sob cerco encontra-se no limite e ansiosa. Olha só que coisa interessante, né? Frustração extrema. Querido, cuidado que esses sintomas, eles acontecem quando você está realmente ali distraído, está muito tempo sem fazer nada, né? Você começa a ficar ansioso ou ansiosa, aquela frustração extrema. Temos que ter cuidado que isso é um sentimento que o inimigo quer que você sinta com o propósito de você desistir de tudo. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nenhuma. Nós não podemos andar ansiosos. Está entendendo? E Jesus, a gente tem que lançar no Senhor toda a nossa ansiedade nesse momento. Então, aproveitando esse tempo de que você está de quarentena, você tem que aproveitar todo o seu tempo de ter realmente esse relacionamento com Deus, porque a tua fé, ela tem que voltar muito mais forte do que antes, porque você tem toda a oportunidade de estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, esses são os ataques que o inimigo começa a trazer na vida do crente, de um líder, do cristão. Então, olha só. Outro, confusão sobre o propósito.
durante um ataque espiritual, muitas vezes há uma grande confusão sobre direção espiritual. Este é um dos principais objetivos de um ataque: tirar um crente ou um líder do seu destino. Esse movimento errado começa a trazer confusão. Então, confusão sobre o propósito. Ah, meu Deus, eu sou um líder. Ah, eu sou um líder. Eu sou o que? Uma área, um setor, distrito. Sabe? O que eu sou? Você tem que entender que o inimigo, desde o começo, ele sempre tentou confundir o homem, trazer confusão ao homem sobre o seu propósito. Lá no Jardim do Éden, lembra? O diabo, ele começa a distorcer a verdade, a palavra que Deus fala. Então Deus uma vez chamou você, te levantou como líder. Ele diz: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu ainda, você estava lá informe, no ventre da sua mãe. Ele te escolheu, ele te chamou pelo teu nome, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos colocou numa igreja com propósito. Qual igreja com propósito? Igreja onde ama as vidas, onde trabalha em prol do seu próximo, trabalha para ajudar o fortalecimento espiritual dos nossos irmãos, levando nossos irmãos a todo dia, a buscar a presença do Espírito Santo. Então, esse propósito do inimigo é trazer confusão, né? Trazer confusão. Então, confusão sobre a direção espiritual. Nós já temos uma direção. Qual é a direção que Deus tem nos dado? Qual o propósito que Deus tem para sua igreja local? Por que nós estamos? Por que você está aí? Por que você está no reino de Deus? Por que Ele te chamou? Tem um propósito, sabe? O propósito. Nós temos que estabelecer o reino de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 28, né? A partir do 19 em diante, o Senhor Jesus fala que nós deveríamos fazer o quê? Discípulos. Ide, fazei discípulos, né, de todas as nações. Então, o maior propósito de Deus nesse tempo é nós fazermos discípulos. O que significa fazer discípulos? É fazer pessoas iguais a Jesus, pessoas parecidas com o Senhor Jesus, pessoas que realmente sejam treinadas a tal ponto que essas pessoas venham fazer uma revolução no reino de Deus, uma revolução na terra, uma revolução no Brasil, nessa cidade, uma revolução espiritual, levando o evangelho a todas as nações. É muito interessante isso. Então, você não pode ter confusão na sua mente, no seu coração. Ai, meu Deus, e aí, quando eu voltar no templo, como é que vai ser? Sim, o teu projeto, propósito, aquilo que Deus te deu, a armadura que Deus te deu, fique tranquilo. Deus tem te dado e Deus está te sustentando. E esse momento é um momento de muita reflexão, é um momento de perseverança, é um momento de fé, é um momento de você estar falando com Deus e trazendo, além do mais, crescimento, além de tudo, crescimento espiritual para a sua vida. Então aproveite esse tempo, vamos aproveitar esse tempo. Então olha só, são armadilhas que o inimigo começa a projetar para a sua vida, querido. Lembra? O Tadel, treinamento de líderes, o propósito desse Tadel é nós treinarmos outras pessoas através da sua vida também. Vamos lá, outro tópico. Falta de paz. O inimigo bombardeia a mente com vários pensamentos e tentações contínuas para roubar a paz. A mente
fica aí irritada e exausta. O inimigo faz tudo o que pode para causar fadiga mental. Olha só, meu Deus, olha que coisa, né? Por que o inimigo vem com essas artimanhas? Constantemente, a nossa mente é bombardeada por todo tipo de pensamentos, seja eles quais forem. Nós devemos vigiar. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios da armadura, do capacete, né? Da capacete, você botar o capacete. Por quê? Um ataque na mente, ele facilmente, se a pessoa cair nessas artimanhas, facilmente a pessoa desvia do propósito. Então, ele quer confundir a sua mente. Então, nesse momento, você escuta muitas vozes, ouve muitas vozes, é da internet, é da TV, muitas vozes falando ao mesmo tempo, e você hoje vê tantas coisas, você coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que é a verdade? Qual é a verdade nisso tudo? Preste atenção, um segredo, só existe uma verdade, está entendendo? Cuidado com o sistema do mundo. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. O sistema desse mundo, o projeto e o propósito dele é todo o tempo confundir o cristão, tentar confundir o cristão. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. O mundo jaz no maligno. E aí ele quer confundir a tua mente, né? Ele quer trazer ali na tua mente falta de paz. Você quer receber a paz, e aí você, de repente, vem aqueles ataques de morte, você escuta para lá, o irmão está com Covid, o outro também, meu Deus, fulano e tal. Então, cuidado, está entendendo? Verdadeiramente a paz de Cristo está em ti, está em nós. Por quê? Como eu já disse anteriormente em pregações, Jesus diz que Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Você, como líder, você tem que absorver e inculcar a palavra de Deus no seu coração. Então você não pode ficar entre dois pensamentos, né? Cocheando entre dois pensamentos. Nos dias de Elias, o profeta Elias, o povo vivia cocheando entre dois pensamentos. Será se Deus é Deus? Será se Baal é Deus? Porque naquela época as pessoas, elas não tinham uma definição exata de Deus. Por quê? Devido ao sistema de perseguição muito grande que havia, e o povo estava em dúvida. O povo precisava ouvir, realmente ver a manifestação de Deus na terra. E Elias veio, o profeta Elias veio e fez aquele altar. E você sabe que durante o tempo, quando Elias orou, o fogo desceu. E quando o fogo desceu, todo o povo começou a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, esse momento, você tem que buscar a Deus a ponto do fogo descer, para aquelas pessoas que estão próximas a você, e o povo que está ali, na sua célula, no seu distrito, na sua área, na sua rede, pode dizer, realmente, só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Você é um Elias, você é um homem e uma mulher de Deus, que Deus te chamou com propósito para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Amém, querido? É muito interessante isso. Então, é muito importante, preste atenção. Que coisa tremenda, né? Então a gente vê como Deus ele quer fazer. Tem muitas coisas aqui para você. Eu sei que o nosso tempo é corrido,
A gente pode ver aqui também forte desejo de deixar a tarefa. Todo crente nasce com um propósito único. Como Deus criou um propósito para cada crente, Ele também deu dons e graça únicos para cumprir esse plano. Quando uma pessoa está vivendo no alto chamado, eles prosperarão em várias áreas. Eles receberão as bênçãos financeiras, se sobressaindo na área na qual Deus os chamou. Eles sentirão satisfeitos e viverão vivendo o seu destino. Olha só, então é importante, forte desejo de deixar sua tarefa. Um dos ataques do inimigo é que ele quer que você deixe e que você desista daquilo pelo qual você foi chamado. Preste atenção, líder. Tem uma célula esperando por você. Eu sei que já tem muitos aí já reunidos nas células, mas tem outros que ainda, lembre-se de uma coisa: Deus colocou responsável por um povo, por uma célula, por uma igreja, uma micro-igreja. E essa sua igreja, micro-igreja, que é a célula, você é o pastor dessa célula. Você é o pastor com P minúsculo. Então, não deixe as suas ovelhas ficarem dispersas. Vai atrás delas, liga para elas, telefona, estejam orando, vê se por elas, vê se elas estão sendo discipuladas, vê se procura, a Bíblia diz assim, procura saber o estado das suas ovelhas, procura saber o estado delas, como é que elas estão, se preocupe com elas. Tudo que o inimigo quer fazer é que você se distraia e não ligue para essas ovelhas, e não vá atrás, e deixe a mercê do inimigo, do lobo, porque o lobo ele vem para roubar, matar e destruir. Preste atenção, você é um pastor, como eu falei, com P minúsculo, e Deus te colocou nesse momento, para esse tempo, para cuidar das suas células, para pastorear as suas células, as suas ovelhinhas. Faça como Davi. Quando Davi foi servir a sua nação, quando Davi foi lá servir a sua nação, ele deixou o pastor cuidando daquelas ovelhas que ele cuidava. E Deus te levantou, meu querido, minha irmã, meu irmão, como pastor de P minúsculo, para fazer a diferença nessa cidade. E Deus te chamou não só para isso, mas para multiplicar o seu reino, estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém, querido? Eu quero te abençoar, líder. Levanta a tua cabeça. Quero declarar a bênção de Deus, a unção de Deus, a unção de multiplicação. E eu quero repreender agora todo ataque do inimigo na sua mente, no seu coração, na tua casa, na sua família, todo espírito que tentar se levantar na sua casa, na sua família, sobre a sua vida, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu quero declarar nesse momento que o Senhor te renove, que o Senhor derrame a sua graça e a sua unção, uma unção dobrada, a unção que Deus colocou sobre Davi. Receba agora em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, querido.